Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 5 de maio de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, no primeiro horário das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, ou ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos, a partir das 9 da manhã, ou ainda no YouTube, Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre a partir das 8h30 da noite de domingo, e é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos, as mensagens do nosso bispo e mesmo também o Razões da Fé que a gente publica todas as semanas. Nós estamos no programa de número 80, desde o início, a retomada do Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio. E o nosso tema de hoje, Ecclesia Semper Reformanda, a Igreja no Terceiro Milênio. O nosso convidado, dando continuidade e concluindo, na verdade, a série sobre os concílios na história da Igreja, é o padre Leonardo Lucian Dalosto, que é padre da Diocese de Caxias do Sul, mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e atualmente vigário paroquial da paróquia Santa Rita de Cássia, na zona norte de Caxias. Padre Leonardo, obrigado pela tua presença. Obrigado, Felipe. Minha saudação a quem nos acompanha através da Rádio Miriam Caravaggio, também das redes sociais da Diocese. Muito bom. Padre Leonardo, nós falamos, né, quando combinamos também a organização dessa série, de dedicar um programa em específico para falar do Concílio Vaticano II. E eu gostaria de iniciar esse programa de hoje. No programa da semana passada, nós concluímos falando do Concílio Vaticano I, o que foi, o que ele definiu. Então, iniciar fazendo esta transição do Concílio Vaticano I para o Concílio Vaticano II. Por que um novo concílio? Né? Qual o contexto histórico? O que aconteceu para que a gente precisasse ter o Concílio Vaticano II? Ok. Primeiro, é importante recordar a importância do Concílio Vaticano II como o horizonte da Igreja hoje, tanto doutrinal quanto pastoral. Quer dizer, o Concílio Vaticano II, ele nos deu e nos dá ainda hoje o modo de ser da Igreja Católica a partir deste grande evento que aconteceu na década de 60, né? De 1962 a 65. Agora, o Concílio Vaticano I, século XIX, nós conversávamos no último programa, ele, por assim dizer, firmou bem as tintas na autoridade do Papa, né? O Concílio Vaticano I ele foi interrompido, ele não foi concluído. Pio IX teve que interromper o concílio por conta do estouro da Guerra Franco-Prussiana, e aí bem naquele período, inclusive, recordemos aqueles que recordam ainda um pouquinho nas aulas de História Geral, né, que a Itália se torna um país naquele ano, 1870. Até então a Itália era um aglomerado de reinos e Roma, o território de Roma e mais uma parte da Itália meridional, era o chamado território pontifício. O Papa era um rei, era um monarca. Bom, o Concílio Vaticano I é interrompido, os bispos voltam para suas dioceses, ele nunca foi concluído, e ele deixou esta herança forte, não só do primado do bispo de Roma, do Papa, sobre os outros bispos, ou seja, aquilo que nós comentávamos no programa passado, o Papa é bispo em qualquer diocese do mundo, mas também a infalibilidade do seu ensinamento em determinados casos, ou seja, o Papa como cabeça da comunidade cristã católica, em alguns momentos pode também declarar a fé católica, ou seja, pode definir um dogma. Bom, o que isso gerou na Igreja do final do século XIX, começo do século XX? Uma ideia de que não seriam mais necessários concílios na vida da Igreja, né? Muitos teólogos e bispos imaginavam assim, bom, agora que nós declaramos este dogma da infalibilidade do magistério do Papa, não será mais necessário convocar um concílio para resolver questões de fé, porque o Papa pode fazer isso sozinho. Então, o século XX, ele começa
com esse pensamento. Acabou a era dos concílios, agora o Papa resolve tudo sozinho. É um processo de centralização de toda a autoridade da Igreja na pessoa do Bispo de Roma. Mas o que acontece também no século XX? Acontece que a modernidade começa a se impor de forma mais metódica e mais rápida com as suas novidades. Então nós tivemos, final do século XIX, a grande revolução industrial, começa a se pensar os direitos dos trabalhadores, começam a se pensar as liberdades de consciência, de expressão, de imprensa, o direito da mulher, e a Igreja está sem ter uma resposta para tudo isso. Bom, na década de 20, Pio XI pensa em convocar um concílio. Há uma ideia em Pio XI de um concílio para fechar o Concílio Vaticano I, que nunca foi fechado. Só que Pio XI vive em um contexto muito complicado. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália está sob o fascismo, a Alemanha está gerando nazismo. Então, nós estamos ali no embrião da Segunda Guerra Mundial, acaba não acontecendo nada. Pio XII também pensa em um concílio. Falamos aqui da década de 40 e 50. E Pio XII vê eclodir a Segunda Guerra Mundial. Convocou o cardeal, à época, cardeal Constantini, para preparar um documento sobre o próximo concílio. Esse documento foi engavetado. Quando morreu Pio XII, falamos aqui em 1958, foi eleito o então cardeal de Veneza, que depois se chamou João XXIII, hoje santo, Papa São João XXIII, e ele logo após a sua eleição, então, convoca um concílio, para surpresa dos cardeais. Imagina, ele foi eleito em 58, final de 58, outubro. Em janeiro de 59, ele comunica 3 eventos para a Igreja, 3 momentos importantes. Um seria o sínodo dos padres de Roma, um sínodo, ou seja, uma reunião para Roma, que na verdade não teve nenhum efeito prático importante. O segundo seria uma reforma do Código Canônico, que aconteceu só 20 anos após o término do Vaticano II. E o terceiro evento seria exatamente a convocação deste concílio ecumênico, chamado então Concílio Vaticano II. Não se sabia bem qual era a intenção de João XXIII ao convocar o concílio, porém ele vai depois deixando claro que esse concílio tem uma função pastoral. O que significa dizer isso? Que este concílio serve para que a Igreja possa entender-se dentro da realidade em que estava, ou seja, como fazer com que a Igreja caminhe dentro do seu tempo. Quando a gente diz que o Concílio Vaticano II, do qual nós iremos falar hoje, é um concílio pastoral, nós não queremos dizer que nele a Igreja não tem doutrina. É profundamente doutrinal, ou seja, tem a doutrina sobre Cristo, sobre a Igreja, sobre a revelação, é muita doutrina. Só que o que a Igreja quer dizer é, não estamos em um concílio para definir verdades de fé, mas para definir como nós iremos caminhar no mundo de hoje. Perfeito. E entrando nessa outra pergunta, quais foram os principais objetivos do Vaticano II? Então, o principal objetivo do Vaticano II é falar de Deus e do Evangelho de Jesus para o homem moderno. Então, pensemos que a Igreja, no século XVII, mais ou menos, ela acaba sofrendo uma cisão com a realidade. A Igreja sempre esteve inserida no seu contexto, desde a época em que acabou se encontrando com o Império Romano, atravessou a Idade Média, começo da modernidade, mas no século XVII, especialmente XVI e XVII, há uma cisão da Igreja com o homem moderno. O século XVII começa a pensar a autonomia do ser humano. O ser humano racional é autônomo, também em relação à religião. É claro que a Igreja naquele período não entendeu muito bem isso, porque entendia que ela tinha que tutelar o ser humano, que ela tinha que também dizer como é que as pessoas deviam caminhar. Ali começa uma cisão entre igreja e pensamento moderno, igreja e filosofia, igreja e ciências que estão agora nascendo, ciências como nós compreendemos hoje têm o seu embrião nos séculos 17 e 18, e isso vai atravessar até metade do século XX, quando a Igreja percebe, olha, o mundo está caminhando para uma direção e nós não estamos mais conseguindo estabelecer diálogo com o mundo. Então, o Concílio Vaticano II, ele é uma espécie de grande hino de reconciliação entre a Igreja e o homem moderno. O reestabelecimento do diálogo entre a comunidade cristã católica e o ser humano autônomo, racionalmente autônomo. Este é o grande objetivo do Concílio Vaticano II. Claro que isso se desdobra em uma série de documentos, de declarações, uma série de preocupações, onde a Igreja vai dizer, olha, da mesma maneira como o ser humano hoje se preocupa com isso,
a igreja também está se preocupando com isso. Aqui faço uma pequena observação, Felipe, que é um detalhe importante. Alguns teólogos nossos costumam falar que existe uma chamada dupla modernidade. O que é a dupla modernidade para quem nos escuta? Naquele período se dizia assim, uma coisa é a modernidade nos países ricos, né? Então na Europa, Estados Unidos, Canadá. Outra coisa é a modernidade nos países pobres, né? A época chamada terceiro mundo. Então América Latina, dentre os quais Brasil, África, parte da Ásia. Então, também logo após o concílio se diz assim, olha, existe uma dupla modernidade, existe um duplo desafio para o concílio. Nos países desenvolvidos é falar de Deus para o homem moderno, o homem racional. Mas nos países pobres, no então chamado terceiro mundo, é falar de Deus em situações de injustiça, de pobreza, de opressão, né? Recordemos que, por exemplo, nós aqui estávamos no início das ditaduras militares em toda a América Latina, né? Então, os bispos, quando vêm do Vaticano II para a América Latina, para o Brasil, têm um outro desafio. Não é apenas falar de Deus para esse homem moderno, mas é falar de Deus para o homem oprimido, para o homem em meio à injustiça e à pobreza. Perfeito, Padre Leonardo. E quais foram os principais documentos produzidos pelo Vaticano II? Ok, o Vaticano II, primeiro que ele é um grande processo, no sentido de que há uma fase que nós chamamos de antepreparatória, ou seja, uma grande pesquisa feita em todo o mundo sobre os temas do Concílio Vaticano II. Né? Isso se reúne depois mais de 8.000 sugestões temáticas, é um trabalho enorme, né? Depois temos uma fase chamada preparatória, ou seja, as comissões vão preparar esquemas, documentos que os bispos irão ler e depois irão votar. Essas comissões às vezes se reúnem mais de 20 vezes, né, 30 vezes, é um trabalho homérico. Depois temos o evento conciliar. O evento conciliar é quando os bispos se reúnem. Imagina que o Concílio Vaticano II, ele foi o concílio mais universal da história da Igreja em todos os sentidos. Primeiro porque ele reuniu bispos de todos os continentes, né? Segundo que ele reuniu, só já no início do concílio, mais de 5.400 bispos, ou seja, é muita gente, 2.400 bispos, perdão. É muita gente reunida dentro da Basílica de São Pedro para discutir os destinos da Igreja. Então, uma grande reunião com 2.400 bispos é uma reunião a nível planetária, né? E o que o concílio vai deixar para nós de herança? 16 documentos. Então, são 4 grandes constituições, nós temos depois 9 decretos e 3 declarações. Para nós, os documentos mais importantes, todos eles têm doutrina e são importantes, mas aqueles que são os mais importantes são as 4 grandes constituições. Então, há uma constituição sobre liturgia, uma constituição sobre a revelação, uma constituição sobre a Igreja e uma constituição sobre a Igreja no mundo contemporâneo. Então, eu costumo dizer assim, a Igreja ensina em quem ela crê na constituição sobre a revelação, Dei Verbo. A Igreja ensina quem ela é na Constituição sobre a Igreja, Lumen Gentium. A Igreja ensina como ela celebra na Constituição sobre a liturgia, Sacrosanctum Concilium. E a Igreja ensina como ela vive, como ela está no mundo de hoje, como ela tem que caminhar, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Perfeito, Padre Leonardo. E agora eu volto um pouquinho atrás, depois nos próximos blocos a gente vai tratar diretamente sobre os documentos e principalmente as constituições grandes aí do Vaticano II. Mas nós vivemos, né, o Vaticano I trata da infalibilidade do Papa, da unidade também a partir do Bispo de Roma. Se a Igreja diz que o Papa é infalível nas questões aí diretamente de fé e moral, por que nós temos esses grupos sede-vacantistas que não reconhecem o primado dos papas depois do Vaticano II? E por que outros acusam Francisco de heresia muitas vezes? Porque fazem uma grande confusão em muitas coisas. É claro que, quando a gente fala do dogma da infalibilidade do magistério do Papa, nós falamos de uma possibilidade que o Papa tem de exercer a infalibilidade que não é dele, mas da Igreja. Ou seja, em alguns momentos o Papa pode declarar como doutor dos cristãos, digamos assim,
qual é a fé dos cristãos, qual é a fé da igreja, né? Mas é uma questão muito pontual, aconteceu apenas 2 vezes na nossa história, né? No século XIX e no século XX, quando os papas declararam o dogma da Imaculada Conceição de Maria e da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Então, a infalibilidade ela é bastante restrita. O que acontece nesses grupos é que eles não conseguem entender, a meu ver pelo menos, que a igreja, estando dentro da história, ela vai vivendo aquilo que nós chamamos de desenvolvimento doutrinal ou desenvolvimento do dogma. No século XIX, o cardeal Newman trabalha muito a ideia de que a verdade da fé ela vai sendo compreendida e ela vai sendo então desenvolvida, né? Vamos pensar assim, a revelação de Deus, ou seja, a manifestação de Deus na história, ela se conclui em Jesus. A gente chama isso de revelação constitutiva, né? O momento constitutivo da revelação. Tudo que Deus tinha para falar para nós se concluiu em Jesus Cristo, né? Agora, ao longo dos séculos, nós vamos compreendendo isso e os desdobramentos deste falar de Deus na história que já se concluiu. Francisco tem muito claro isso e a igreja também tem claro isso, ou seja, nós vamos compreendendo e com certeza o modo como nós compreendemos a fé hoje não será o modo como daqui a 100 anos a compreenderão, como também não foi o modo como há 100 anos atrás a compreenderam, que significa dizer que nós estamos em um processo de evolução. Esses grupos sede-vacantistas e que não aceitam o primado do Papa, não aceitam Francisco, eles não aceitam esta compreensão da evolução da doutrina. Em última análise, são grupos profundamente ideológicos, né? Existe uma ideologia da imutabilidade da doutrina. A ideia de que a doutrina nunca se desenvolve e que nós não vamos compreendendo melhor ao longo dos séculos é apenas ideológica. É um prender-se ao passado, é um fixar-se no passado, sem ter a compreensão do andar da história. Perfeito. E assim a gente vai concluindo já o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 5 de maio. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 5 de maio de 2024, programa de número 80, aqui pela TV, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Ecclesia Semper Reformanda, a Igreja no Terceiro Milênio. Nosso convidado de hoje é o padre Leonardo Lucian Dalosto. Nós estamos concluindo a série de programas sobre os concílios na história da Igreja, também em preparação ao jubileu de 2025. Papa Francisco nos pede que a gente estude os documentos, que a gente conheça a história. Então, estamos também cumprindo o que o Papa nos pede, de conhecer um pouco mais no que a Igreja crê, como crê e por que ela crê. Padre Leonardo, quais foram as principais mudanças litúrgicas propostas pela Sacrosanctum Concilium, a Constituição do Vaticano II, por que isso aconteceu e como isso é compreendido na atualidade? Bom, então a Sacrosanctum Concilium é o documento final, a Constituição sobre liturgia, e é interessante pensar que João 23, quando iniciou o concílio, foi ele que pediu que a primeira discussão fosse exatamente sobre o esquema em relação à liturgia. Por quê? Porque era a reforma mais evidente que nós tínhamos naquele momento, a reforma litúrgica. Pensemos que lá no século IX, Carlos Magno impõe o latim como língua litúrgica. Naquele período, o latim já era língua morta, quer dizer assim, já não se falava mais latim, né? As línguas já eram neolatinas. E a liturgia começa a ser pensada em latim. No Concílio de Trento, passados 600 anos desse evento, os irmãos da Reforma, né, luteranos, anglicanos, presbiterianos, começam a celebrar as suas liturgias nas suas línguas, chamadas línguas vernáculas. Então, na Inglaterra, se vai celebrar em inglês, na Alemanha, em alemão. A Igreja, como resposta a isso, diz assim, não, os católicos devem celebrar em latim. Falamos aqui, século XVI, né? Passaram mais 400 anos para que nós possamos começar a pensar uma reforma litúrgica que envolvesse, de fato,
os cristãos católicos na celebração do mistério. Então, a igreja que antes celebrava para os fiéis, agora pensa em celebrar com os fiéis. O grande giro do Concílio Vaticano II em relação à liturgia é a ideia de que primeiro nós celebramos o mistério pascal de Cristo, não é apenas como se entendia em Trento o sacrifício de Cristo, mas é a Páscoa de Cristo, ou seja, sua paixão, morte, ressurreição e ascensão, ou seja, todo o mistério pascal de Cristo, mas que quem celebra não é o clero ou o sacerdote, né? Mas quem celebra é a igreja, a comunidade cristã. O Concílio de Trento, no século XVI, assim, por assim dizer, firma demais a ideia de que quem tem que celebrar é o presbítero, o padre, para bater novamente nos protestantes. O Concílio Vaticano II, passados 400 anos, trabalha a ideia de que quem celebra é a comunidade cristã. Então, o que nós teremos na reforma do Concílio de Vaticano II, presente na Sacrosanto Concilium, é, em primeiro lugar, a meu ver, a ideia de que quem celebra é a igreja, é a comunidade cristã. Toda ela celebra, né? Porque existem dois... não sei se dá para dizer assim, acho que talvez não seja melhor dizer isso, mas existe o sacerdócio universal dos fiéis, ou seja, toda a igreja é sacerdotal, e a serviço desse sacerdócio, existe o sacerdócio presbiteral ou ministerial dos padres e dos bispos, mas um serve ao outro. Então, é a igreja cristã que está celebrando. E o que ela está celebrando? O mistério da Páscoa de Jesus, sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Por isso, a liturgia da igreja começa a ser pensada não tanto apenas como o sacrifício, mas também como o banquete. A forma do sacrifício de Jesus, a forma da Páscoa de Jesus chegar até nós é o banquete eucarístico, é a grande festa a ser celebrada. E aí sim, claro, se pensará depois, especialmente após o concílio, como facilitar isso, né? Como trazer essa celebração para o comum do povo de Deus, para a realidade do povo de Deus. E um dos obstáculos primeiros a serem vencidos é o obstáculo da língua. Como é que eu vou querer que as pessoas celebrem ativamente, conscientemente o mistério, se elas não entendem o que está sendo dito, não conseguem compreender aquilo que está sendo falado? E por isso a língua vai ser uma das reformas mais visíveis que permanece até hoje para nós, né? Quer dizer, ninguém mais pensa no Brasil, exceto grupos radicais, né, e conservadores, ninguém mais pensa no Brasil em celebrar em outra língua que não a língua falada do nosso povo, que é o português, como também na Itália, como também na Alemanha, como também na Espanha. Ou seja, a Sacrosanto Concilium traz para dentro da comunidade cristã aquilo que é próprio seu, a capacidade de entender que ela celebra, a igreja celebra. Perfeito. E como a Dei Verbum influenciou na compreensão da revelação divina e da Sagrada Escritura na igreja? Ok, a Dei Verbum é uma constituição dogmática. A Sacrosanto Concilium, ela é apenas chamada Constituição sobre Liturgia. A Dei Verbum é uma constituição dogmática. Significa dizer que ela ali traz o momento atual, o pensamento atual da igreja sobre a doutrina em relação à revelação. O que é a revelação? A revelação é o manifestar-se de Deus dentro da história. Aquilo que eu comentava um pouquinho antes, no primeiro bloco, nós cremos que Deus falou com o ser humano, né? Então tem todo o testemunho da revelação no Antigo Testamento, e falou de forma definitiva através do Filho, o Novo Testamento, Jesus. Muito bem. O que a Dei Verbum traz para nós como novidade primeira? A ideia de que este falar de Deus não é um comunicar de verdades, mas é um estabelecimento de relação. Tá? Até o Vaticano II se imaginava que Deus comunicava ao ser humano a verdade também em relação à sua salvação. O Vaticano II compreende que a revelação é um relacionar-se de Deus com o ser humano. Como é que Deus comunica quem Ele é e como é que nós iremos ser salvos? Estabelecendo um vínculo conosco. Ou seja, a revelação é uma relação. Por isso a Dei Verbum diz que Deus fala conosco como quem fala com amigos. E se entretém conosco, perde do seu tempo, usando categorias nossas, né? Mas perde do seu tempo conosco. Como nós gastamos nosso tempo com os nossos amigos. Então, nesse sentido, a Dei Verbum, ela faz uma
uma virada na compreensão da verdade. A verdade não é tanto algo que nós recebemos e aprendemos, mas é uma relação que estabelecemos com Deus. Francisco retoma muito isso, porque ele fala, a verdade é um encontro. Quando ele diz que a verdade é um encontro e não algo a ser aprendido, ele está retomando exatamente a ideia que está lá na Dei Verbum. Deus estabeleceu com o ser humano um vínculo, uma comunhão, né? E essa comunhão nos faz compreender quem Ele é, nos faz compreender quem nós somos e nos faz compreender qual é o desejo de Deus. O desejo de Deus é a salvação. A Dei Verbum nos esclarece claramente que o estabelecer o vínculo com Deus é já o processo de salvação, que depois na morte se torna eterno. Mas a salvação é já estabelecer este vínculo com Deus, que começa na nossa história humana. E ao falar da Escritura, como é que a gente poderia trabalhar? Eu recordo quando a Nona dizia que eles não tinham a Bíblia em casa porque não era acessível ao povo. Eu lembro também, voltando um pouquinho na questão da liturgia, quando eu ia para a missa com a Nona, ela rezava o terço, né, porque é da época que se rezava em latim, né? Mas sobretudo olhando a parte da Escritura. Como foi também essa recepção do povo utilizando a Bíblia, a Escritura em casa, tendo acesso à Bíblia? Ok. Primeiro temos que entender o seguinte, a recepção do Vaticano II ainda está acontecendo, né? Passados 60 anos do concílio, não é que nós o tenhamos recebido de forma integral. Nós ainda o estamos recebendo, ainda estamos nos adaptando a ele. Porque pensemos, por exemplo, que até pouco tempo atrás, tínhamos padres e bispos que participaram daquele momento. E, portanto, estavam fazendo o processo de conversão ao concílio, né? Dom Benedito Zorzi, nosso segundo bispo diocesano, foi padre conciliar. Foi padre conciliar, participou das sessões conciliares, sim. Então, quer dizer, nós estamos ainda, como igreja, em um processo de recepção conciliar, que é um outro processo. Quer dizer, existe o pré-concílio, a preparação, o concílio, que é o evento, e a recepção conciliar, que pode demorar 1 século, 2 séculos, né? Pensemos que o Concílio de Trento, por exemplo, chega no Brasil no século XIX, mas ele foi celebrado no século XVI. Então, a recepção é outro processo. Na questão da Escritura, o problema qual é? Voltamos ao século XVI, né? Lutero, no século XVI, faz a primeira tradução da Escritura para as línguas modernas, então, do grego e hebraico para o alemão. Na época, a Igreja Católica não aceita isso, né? E deixa claro, e isso fica estabelecido, que a única versão oficial para os católicos é a chamada Vulgata de São Jerônimo, que está toda em latim. Portanto, o texto bíblico para os católicos era inacessível por questão linguística. Quer dizer, ninguém sabia mais latim, exceto o clero, portanto, só quem lia a Escritura era o clero da Igreja, né? Evidentemente que no começo do século XX começam a surgir algumas versões em línguas modernas, muito controladas pela Igreja, mas aquilo que as pessoas tinham nas casas, que ainda hoje você consegue encontrar, eram as chamadas histórias sagradas, que eram livros onde você contava a história que estava na Escritura. Então contava a história de Moisés, o Gênesis, enfim, mesmo os evangelhos, né? Era um livro onde você tinha, por exemplo, transformado em crônica, em história, aquilo que são os textos bíblicos. Nós não tínhamos contato com a Escritura. O Concílio Vaticano II exatamente pede que nós tenhamos contato com a Escritura e não só. Pede, por exemplo, que a alma de toda a teologia da Igreja seja a própria Escritura, né? E que a liturgia da Igreja contemple toda a Escritura. Então nós fazemos uma grande virada nesse sentido e dizer assim, olha, nós que acabamos ao longo dos séculos tirando das mãos do povo de Deus a Escritura por medo de que as pessoas interpretassem de qualquer jeito e pudessem não só criar outras igrejas, mas inventar outras doutrinas, agora estamos recolocando, né, pouco a pouco nas mãos do povo de Deus a Escritura e estamos tentando ajudar as pessoas a lê-la, a interpretá-la. Por isso que o Vaticano II fala não só da Escritura, mas fala também da tradição da Igreja, ou seja, a Escritura ela nasce na tradição da Igreja, né? E ela é lida e interpretada dentro dessa tradição. Muito bom. Inclusive, nesse processo de recepção está a própria catequese, a iniciação à vida cristã,
que é centrada diretamente na palavra de Deus. Leonardo, como a Constituição Dogmática Lumen Gentium contribuiu para a compreensão da Igreja no Vaticano II e após o Vaticano II? Ok. Primeiro, só comentar algo que eu não comentei quando falei da Dei Verbum. Quando o concílio começa a discutir a Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia, as discussões são muito tranquilas porque a reforma era evidente. Quando vem para os bispos discutirem o esquema sobre a revelação, que à época se chamava de fontibus, ou seja, das fontes, esse esquema vai ser completamente rejeitado, né? O Dei Verbum que nós temos hoje, ele não é o esquema que foi preparado pelo Vaticano, ele veio por outros meios. O mesmo acontece com o esquema de Ecclesia, ou seja, o esquema sobre a igreja, que hoje nós chamamos de Lumen Gentium, ele também não foi o esquema primeiro organizado pelo Vaticano. Ele foi um esquema que veio depois, né? Uma reorganização. O que se quer dizer com isso? Que o concílio como tal, ele toma as rédeas de si mesmo. Ele não é uma grande reunião controlada pela Cúria Romana, pelo governo da igreja em Roma. Não é uma reunião controlada pelo Papa, mas os bispos, de fato, têm uma grande liberdade para pensarem a igreja como tal. A Lumen Gentium, o que ela nos traz? Ela nos traz a ideia da igreja como um grande mistério de comunhão, ou seja, o que é a igreja? A igreja é um mistério, porque ela possui uma realidade humana, visível, social, histórica, mas ela também possui uma realidade divina, invisível, que não é histórica, que é eterna, né? E como categoria, para entender como imagem privilegiada, o concílio traz para nós a imagem bíblica do povo de Deus. É este povo de Deus que caminha na história, animado pelo Espírito Santo, que é a igreja. Então a Lumen Gentium, ela compreende a igreja como um grande mistério, é uma realidade humana e divina, mas ela não perde de vista e, por assim dizer, melhor até dizendo, ela recupera para nós uma grande imagem bíblica, que é a imagem do povo de Deus. Nós somos um povo, nós somos uma comunidade. Por que essa imagem é fundamental no Concílio Vaticano II e para nós hoje? Porque a imagem do povo de Deus, ela trabalha a igualdade entre os fiéis. Nós todos somos iguais pelo batismo. Nós nos diferenciamos pelos ministérios no interno da igreja, mas são ministérios de serviço, tá? No pré-concílio Vaticano II, a ideia de igreja era a ideia de sociedade perfeita. E nessa sociedade perfeita, você tinha duas categorias: o povo, os fiéis, e o clero, né? Se a gente pega os documentos de Pio X, lá no começo do século XX, a ideia era muito clara. A igreja tem dois grandes grupos, né? Um grupo que manda e um grupo que obedece. Pio X diz isso literalmente, né? A igreja há dois grupos, um que manda, o clero, um que obedece, que são os leigos. Ou seja, a igreja chamada docente, que ensina, e discente, a igreja que aprende. O Concílio Vaticano II, ele desmonta essa lógica, literalmente. Ou seja, não há mais dois grupos, mas há uma única grande comunidade que é igual pelo seu batismo, e, portanto, pela sua vocação à santidade e pela sua vocação à missionariedade, né? E ao interno desta comunidade existem ministérios distintos, mas sempre a serviço dessa comunidade. Então, o clero, ou seja, o Papa, os bispos, os padres, não estão acima do povo de Deus, mas estão no interior do povo de Deus. A grande revolução que o Concílio Vaticano II faz é a partir da imagem do povo de Deus, porque traz de volta para nós a lógica da igualdade entre todos os fiéis, né? É algo que nós ainda não conseguimos, por isso estamos em recepção do concílio, não conseguimos ainda estabelecer plenamente nas nossas comunidades. O Papa Francisco, vamos falar um pouquinho dele depois, né? Mas Francisco, quando fala da ideia de uma igreja toda sinodal, ele fala a partir da ideia do povo de Deus, ou seja, uma igreja toda corresponsável pelo anúncio do evangelho. É uma igreja que não pode ser pensada como uma pirâmide, em que o clero está em cima e o povo está embaixo, mas é uma igreja que tem que ser pensada de forma circular, como uma comunidade que caminha unida na história.
Perfeito. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 5 de maio. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 5 de maio de 2024, programa de número 80, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Ecclesia Semper Reformanda, a Igreja no Terceiro Milênio. Nosso convidado é o padre Leonardo Lucian Dalosto, que é vigário paroquial na paróquia Santa Rita de Cássia, em Caxias do Sul. Nós estamos hoje concluindo uma série de 4 programas sobre os concílios na história da Igreja, em preparação ao jubileu de 2025. Padre Leonardo, qual foi o papel da Constituição Pastoral Gaudium et Spes no Concílio Vaticano II? Ok. Então, nós temos no Concílio Vaticano II 4 constituições, né? Falamos da Constituição sobre liturgia, nós temos 2 constituições dogmáticas, a Dei Verbum sobre a revelação e a Lumen Gentium sobre a Igreja. Significa dizer que essas 2 constituições, elas trazem doutrina sobre a revelação e sobre a Igreja. E nós temos a Constituição Pastoral, essa é uma novidade, sobre a Igreja no mundo. Alguns teólogos dizem que a grande novidade do Concílio Vaticano II foi a Gaudium et Spes. Eu não sei se dá para afirmar isso, porque a Gaudium et Spes ela também depende, em grande parte, da Lumen Gentium e depende também da Dei Verbum, né? Para se entender. Mas, quando a gente pega a Gaudium et Spes, o primeiro parágrafo ele é belíssimo, porque ele diz o seguinte, é que a gente entende já a tônica da Gaudium et Spes. Diz assim, as alegrias e esperanças, angústias e tristezas dos homens de hoje, especialmente dos pobres, são também alegrias e esperanças, angústias e tristezas dos discípulos de Cristo. O que a Gaudium et Spes faz? Ela recoloca a Igreja dentro da realidade. Ou seja, a Igreja que foi pensada como uma sociedade perfeita para fora da realidade, ou seja, quase que paralela ao mundo, agora é pensada como uma comunidade inserida na realidade. E essa realidade, dentro da qual nós estamos inseridos, nos atinge, e nos importa, e nos preocupa. Então, tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, diz respeito à Igreja. Por isso que a Gaudium et Spes tematiza todos os grandes eixos temáticos em relação ao ser humano, né? Naquele momento especial, pensemos que década de 60 nós estamos no período chamado Guerra Fria, então nós temos o grande problema entre Ocidente, né, Oriente, entre Estados Unidos e Rússia, toda aquela questão, né, o medo da possibilidade da eclosão de uma terceira guerra mundial, de uma guerra atômica, enfim, chamada Guerra Fria, que de certa maneira nós estamos agora sentindo também os ventos de uma nova Guerra Fria, mas enfim, isso é outra discussão. Mas, naquele momento, a Igreja diz assim, olha, tudo aquilo que diz respeito ao mundo, ao ser humano, à realidade, diz respeito a nós. Né? Talvez as pessoas recordem, para entender isso, que antigamente no passado, não tão distante, mas 70 anos atrás, 80, quando se celebravam nas comunidades as missões populares, à frente da igreja, após a missão, se colocava uma cruz com uma inscrição latina que dizia Salva animam tuam, ou seja, salva a tua alma. Era uma ideia de salvação muito individual, de preocupar-me com a minha salvação. A Gaudium et Spes traz para a igreja a preocupação da salvação da humanidade. Ou seja, nós não nos preocupamos apenas conosco mesmos, nós nos preocupamos com a realidade como tal, com o ser humano como tal. E mais, a gente pode dizer, nós só nos salvamos se somos comunicadores de salvação. Ou seja, nós só nos salvamos se de fato no centro de nossa preocupação está o ser humano, que está no centro da preocupação de Cristo. Na Fratelli Tutti, Papa Francisco traz isso muito claro. Precisamos nos dar conta que estamos todos no mesmo barco, ou nos salvamos todos, ou não se salva ninguém. Ou naufragamos todos, exato. Perfeito. E como as diretrizes e os ensinamentos estabelecidos pelo Vaticano II impactaram a prática e a doutrina da Igreja desde então?
Ok. Como eu disse, nós ainda estamos no processo de recepção do Concílio Vaticano II. Talvez o fruto mais visível para o povo em geral seja a liturgia, né? A mudança litúrgica. Mas a mudança litúrgica vem acompanhada de compreensões teológicas novas, enfim. Na América Latina, especialmente, nós tivemos a tradução do Concílio Vaticano II a partir da Conferência Episcopal de Medellín, em 68. Ou seja, os bispos latino-americanos reunidos na Colômbia discutem como falar, né, de Deus e do Evangelho para o homem latino-americano. Por isso tem aquela diferença que eu comentei no começo entre o falar da igreja para a Europa e para o primeiro mundo, assim chamado à época, e o falar da igreja para a América Latina e para o terceiro mundo. O falar da igreja para nós, naquele período, é o falar da igreja dentro da ditadura militar, que varre toda a América Latina. É o falar da igreja para a desigualdade social, que ainda hoje é muito forte na América Latina. É o falar da igreja para o contexto de pobreza. É o falar da igreja para a injustiça. Então, na América Latina se formula um princípio, e essa formulação é pós-Vaticano II, que depois será incorporado na doutrina social da igreja a nível universal, que é o princípio da opção preferencial pelos pobres. Ou seja, nós cremos que Cristo fez uma opção, e esta opção ela tem que ser a opção da igreja. Ou seja, se Cristo fez uma opção preferencial pelos pobres, nós não podemos fazer outra opção. Ela é inerente, ela está inserida na nossa fé cristã. Isso é reconhecido pela igreja em João Paulo II e em Bento XVI, né? Mas isso veio para nós a partir do Concílio Vaticano II, quando os bispos da América Latina começaram a olhar para a sua realidade e pensar como é que nós iremos falar de Deus, da salvação, do Evangelho, da comunidade, do amor de Deus, da misericórdia, nesse contexto em que as pessoas não têm o que comer, nesse contexto em que as pessoas estão sendo perseguidas pela liberdade de pensar, de expressão, né? Nesse contexto de desigualdade social, onde muitos não têm nada e poucos têm muito. Então, eu diria assim, é claro que a resposta e a recepção do Concílio Vaticano II na Europa é um processo. Eu penso que para nós interessa mais o processo de recepção na América Latina. E na América Latina, ele acontece inicialmente pela Conferência dos Bispos de Medellín, que vai ter continuidade depois em Puebla, Santo Domingo, e de modo mais próximo a nós, a última conferência em Aparecida, 2007, nos deixa claro o seguinte: nós somos todos discípulos missionários, isso tudo é fruto do concílio, ou seja, nós temos que exercer o nosso sacerdócio universal, ou seja, todos nós somos corresponsáveis pela missão da igreja. E a primeira preocupação nossa é evangelizar aqueles que nós já batizamos. Ou seja, a grande preocupação da igreja a partir de Aparecida é como é que nós vamos de fato evangelizar, comunicar o evangelho a tanta gente que nós já batizamos, mas que está fora da comunidade, ou seja, que não tem nenhuma vinculação com a comunidade. Eu diria, nós estamos em processo, Felipe, de recepção do Concílio Vaticano II. Nós ainda não recebemos. Um elemento claro é exatamente esse que eu comentava ainda antes. Olha, nós ainda pensamos a igreja de forma piramidal. Ainda pensamos a igreja como o padre ou o bispo que comanda, o povo que obedece e que segue. Não é mais a imagem do Concílio Vaticano II. Significa dizer, nós não recebemos a Lumen Gentium, né? Nós ainda pensamos a igreja, muitas vezes, como uma comunidade que está preocupada com a salvação da alma. Não é a Gaudium et Spes. Quer dizer, nós não recebemos o Concílio Vaticano II. Nós ainda não conseguimos entender que a celebração sacramental da missa, por exemplo, é do mistério pascal de Cristo, é a sua morte, mas também sua ressurreição. É o banquete eucarístico. Nós não conseguimos receber isso ainda. Então, nós estamos ainda em processo de recepção. E talvez a nossa geração vai passar e nós teremos ainda que legar à próxima geração o Vaticano II a ser recebido. Isso que o padre Leonardo traz é muito elementar e muito perceptível, né?
por que existem os conselhos comunitários e os conselhos paroquiais de pastoral? É justamente para que todos juntos possam tomar as decisões, todos juntos possam arcar com os ônus e com os bônus de todo o processo de organização da igreja, seja de forma administrativa ou pastoral. E aí sempre cabe uma pergunta: nós acreditamos de fato nisso? Acho que o Padre Leonardo traz é muito importante, de acreditarmos e vermos ainda uma igreja muito piramidal, em que quem manda é o padre e quem obedece são os leigos, tanto que a gente só vai fazer se o padre deixar nas comunidades, né? Só se o padre deixar, só se o padre concordar. Será que nós acreditamos nessa ideia de uma igreja comunidade, povo de Deus? Pois é, o Papa Francisco nos diz claramente que a igreja ou será sinodal ou vai acabar deixando de existir, né? Quer dizer, a forma e aquilo que Deus espera da igreja no terceiro milênio é que ela seja toda sinodal. E uma igreja sinodal é uma igreja que se compreende não a partir do sacramento da ordem, mas que se compreende a partir do sacramento do batismo. Ou seja, todos nós, como fiéis batizados, somos corresponsáveis pela missão de evangelização. É muito difícil nós mudarmos uma mentalidade de quase 1000 anos, porque o que nós estamos falando aqui é o problema que nós geramos lá no começo dos séculos 10 e 11, a ideia de que, de fato, na igreja há uma grande separação entre clero e laicato, né? Essa separação ela é substancial, ela é essencial, ou seja, é uma diferença radical. E nessa separação há um grupo que comanda, que decide, e um grupo que obedece, né? São 1000 anos, não são 20 anos, nem 100 anos, são 1000 anos de uma estrutura pensada assim. Então é claro que o Concílio Vaticano II, ele colocou os fundamentos para nós repensarmos essas relações e repensarmos a igreja. Mas as nossas cabeças, elas ainda pensam culturalmente uma igreja piramidal. Então, cremos de fato nos conselhos, ou cremos de fato nesses mecanismos que temos já? Não sei se cremos totalmente nisso, né? Mas temos que pensar o seguinte, Felipe, eu diria assim, nós temos consciência que daqui a alguns anos nós não teremos mais padres suficientes para exercer o ministério nas comunidades e que, de fato, os leigos terão que ser corresponsáveis não apenas por manter a igreja de pé, né? Não apenas para fazer festa e para pintar o templo, mas serão corresponsáveis do processo evangelizador também. Quer dizer, é uma questão que nós temos que ficar atentos. Como explicar a ação pastoral e doutrinal do Papa Francisco à luz do Concílio Vaticano II, carregando quase 2000 anos de história nas costas e no coração? Então, Francisco só se compreende como Francisco dentro do horizonte do Concílio Vaticano II, né? Eu diria que após o Concílio Vaticano II, Francisco foi o maior dom de Deus para a igreja. Por quê? Porque o que ele nos faz é exatamente apontar para o concílio como nosso grande horizonte doutrinal e pastoral. Ele constantemente diz que a igreja ela não pode voltar, ela não pode ir para trás, ela não caminha para trás, ela tem que caminhar a partir do Concílio Vaticano II, mas mais ainda, Francisco tira as conclusões conciliares, ou seja, ele exige que nós tomemos nas mãos o percurso que o concílio já fez. Então, toda essa questão da sinodalidade que ele traz para nós e fala constantemente, a igreja sinodal, isso é fruto do Concílio Vaticano II. Sem o concílio não existiria. A ideia de uma igreja corresponsável pela evangelização em todos os níveis, ou seja, desde os fiéis que estão nas nossas comunidades até o Papa, isso é profundamente conciliar, né? Então, quando às vezes as pessoas dizem assim, o Papa Francisco é um Papa muito progressista. Não, Francisco é um Papa conciliar, essa é a questão, né? João Paulo II e Bento XVI são os papas que nós conhecemos, pelo menos da minha geração, né, os papas com quem nós convivemos quando éramos mais jovens. Eles são homens que migraram para o Concílio Vaticano II, ou seja, eles foram formados teologicamente antes do concílio e tiveram que ir se adaptando. Mas é mais ou menos como pensarmos assim, quando eu mudo de país e aprendo uma nova língua,
eu sempre permaneço com o sotaque da minha língua original. Então, João Paulo II e Bento XVI permaneceram com as raízes teológicas pré-conciliares. Francisco foi formado teologicamente dentro do Concílio Vaticano II. Essa é a diferença dele. Então, não tem como compreendê-lo fora do concílio. O que ele faz para nós hoje é exatamente apontar para o concílio. Ele mostra que o nosso horizonte pastoral e doutrinal é o Vaticano II. Então, todo o magistério de Francisco, se nós formos olhar ele, é um magistério que diz assim, olha, nós precisamos levar a sério aquilo que a Igreja já estabeleceu como caminhada doutrinal e pastoral no Concílio Vaticano II. Então, eu diria, como compreender Francisco? Exatamente compreendendo o concílio. Francisco é um passo de maturidade que a Igreja deu a partir do Concílio Vaticano II. Agora, concluindo esta série de 4 programas que nós fizemos sobre os concílios na história da Igreja, como nós podemos resumir toda essa história, quase 2000 anos, os altos e baixos que nós falamos nos primeiros programas, os altos e baixos da história e a Igreja que caminha neste mundo? Como nós podemos resumir tudo isso? Ok. Se nós pensarmos a instituição conciliar como tal, nós temos que entender que o grande protagonista do concílio sempre é o Espírito Santo. É claro que o concílio, como uma reunião, é uma reunião onde se envolve muita coisa. Quer dizer, nós não podemos ser ingênuos de imaginar que você tendo 2.500 bispos reunidos, que não haja ali disputas entre eles, que não haja questões políticas, que não haja questões ideológicas, doutrinárias, está tudo ali dentro, né? Mas o Espírito Santo consegue driblar tudo isso e fazer com que a Igreja caminhe ao longo da história. Todos os concílios eles têm como protagonista o Espírito Santo. E no centro deles está sempre o Evangelho de Jesus. Tanto é que, simbolicamente, quando o concílio inicia, um dos primeiros gestos litúrgicos conciliares é entronizar o Evangelho, para dizer quem é que preside o concílio, né? É Cristo Jesus, é a palavra feita carne. Ele preside o concílio, né? O Espírito Santo conduz. Então, eu diria o seguinte, quando a gente olha para a história da Igreja perpassada pela história dos concílios, nós temos que olhar para como o Espírito Santo, apesar de nossas disputas ideológicas, políticas, de nossas fragilidades doutrinais, como o Espírito Santo foi conduzindo a Igreja e a continua conduzindo. Então, a resistência que temos hoje de muitos grupos ao Concílio Vaticano II não é outra coisa que não uma resistência ao Espírito Santo. Isso é muito sério. Quer dizer, resistir ao Concílio Vaticano II, opor-se ao Concílio Vaticano II, é resistir, é opor-se ao Espírito Santo, porque é ele que faz com que o concílio seja concílio. E assim a gente vai concluindo esta série, estes programas sobre os concílios na história da Igreja, também em preparação ao jubileu de 2025. Obrigado, Padre Leonardo, por ter nos acompanhado neste percurso de 4 programas, 4 semanas, em que nós falamos sobre tudo isso e nos enriquecemos um pouco mais sobre a história da Igreja. Nós agradecemos também a você pela sua audiência e pela sua companhia. Até o próximo domingo. Fiquem bem.